Ô, Walter, me deixa contextualizar. Esses pacientes onde você fez esse estudo são pacientes de Recife, nacionais ou internacionais? Olha, quase todos foram de Recife. Vieram algumas pessoas de outros estados para vir comigo, né? Vieram exclusivamente de outros estados e outras cidades, né? Outra, Para outra, fazer ah, uma sessão comigo. Mas a o- maioria é tudo de Recife. Recife é ali, na área perto. Oi. outra questão que eu queria levantar aqui é o seguinte: todas essas foram casos de hipnose, não é isso? Nem sempre, nem sempre. Ah, outra coisa que é importante a gente tentar entender aqui é se essa hipnose, no caso de hipnose, claro, ela é referente a essa vida ou pode estar relatando algo de uma outra vida, se para quem acredita em reencarnação. Então, vê só, aconteceu fenômenos. Eu sei fazer a regressão, mas a minha experiência com hipnose, eu vi que não é interessante eu trabalhar com essa área. A não ser que a regressão acontecesse de forma espontânea. Então, assim, havia sim fenômenos de pessoas que tiveram regressão de vidas passadas, como também regressões onde tiveram vivências em outros planetas que estavam ligados, conectados com essa realidade. Então, pessoas de Recife, basicamente, né? Sim, sim. E aí, Marisson? Sim, a maioria sim. Teve pessoas do Piauí, teve pessoas de Natal que vieram, pessoas de outras cidades de volta que vieram fazer sessão comigo. O interessante é que, assim, eu não divulgo assim, ó, estou fazendo pesquisa em relação à ufologia, etc. Não. Vem a pessoa certa para falar comigo e uma coisa muito curiosa é que uma grande parte delas não tem nenhuma relação com alienígena, com extraterrestre e nem com a espiritualidade. Pessoas céticas que estavam buscando uma outra coisa, porém, no processo transhipnótico, começou a acontecer esses fenômenos. Eu acredito que, pelo fato delas estarem nesse estado mais sensível, né, de percepção, eu acho que talvez essas consciências extraterrestres puderam interagir. E isso é muito possível de acontecer porque nós, humanos, aqui na Terra, também conseguimos fazer isso, né? Então, se nós conseguimos fazer, eles também conseguem fazer isso. Outra coisa Não curiosa. precisa estar dono para isso, não. Outra coisa curiosa, algum paciente, algum cliente teu relatou que algo parecido com ter sido retirado daqui, ter sido implantado alguma coisa neles, e algum desses relatou alguma habilidade nova adquirida após o fato que não existia? Sim, muitos, muitos. O interessante é que tem alguns que eles relatam que foram levados literalmente para uma nave. Só que a história é tão extraordinária que eu, no meu particular, eu tenho dúvida se ele foi tirado fisicamente ou se foi algo extrafísico, né? Por quê? Porque a maioria de contatos e supostas abduções, de fato, a pessoa saiu do corpo, né, e o corpo estava lá e levava. Tem outra parte de nós que consegue ter essa experiência. E outras, a experiência é todas elas são muito concretas, né? Mas o posso dizer, é tão física, tão material, que eles não têm dúvida que foi fisicamente. Só que eu fico pensando, caramba, uma pessoa atravessou o teto, né? Tipo assim, o cara está dormindo, daqui a pouco a luz, assim, o teto, uma luz atravessa o teto, a pessoa passa pelo teto, consegue ver as moléculas do teto e passa, vai para a nave e tal. E eu perguntava, mas foi fisicamente? Sim, foi fisicamente. E sim, muitas delas tiveram um implante. O interessante é que tem tantos casos de implantes onde provavelmente era implante físico e outros onde dito que era implante que não dava para ser perceptível. E os casos muito curiosos, eu tenho 3 casos que assim, eu queria entender esse caso. Porque por causa que eu não consigo entender. Está no livro, né, o livro que eu escrevi, tem esse relato. Tem 3 pessoas, o relato tem de uma pessoa só, mas eu sei de 3 pessoas
que ela tiver uma experiência onde ela estava no ponto A, dirigindo de carro, aí ia para o ponto B, só que nesse ponto A, o ponto B, simplesmente ela apagava, ela esquecia o que tinha acontecido, subia. Depois ela lembrava naquele local onde ela estava, né? O tempo normal era normal. Aí, a memória tinha apagado, né? Foi descoberto que a pessoa tinha sido abduzida do ponto A ao ponto B. Só que aí fica a pergunta, mas se ela foi abduzida, como é que ela consegue andar do ponto A ao ponto B? Aí teve um rapaz que ele deu uma resposta mais clara, mais plausível, porque é um negócio difícil de entender. Ele falou que é como se tivesse havido, pelo menos naquele pedaço ali, uma edição do espaço-tempo, onde eles conseguissem fazer uma manipulação do espaço-tempo, onde para eles há uma diferença, mas para quem está aqui na Terra, vê como algo normal, como algo linear. Vê a pessoa saindo do ponto A, ou seja, se tiver um radar, né, alguém filmando, vê a pessoa indo do ponto A ao ponto B, vê a pessoa fisicamente no carro dirigindo, mas na verdade ali é como se fosse uma espécie apenas do corpo viajando automático. Mas a parte, o conteúdo que a pessoa na verdade ela foi levada, ela foi abduzida. Nessa história, tem uma parte mais curiosa ainda, que eu ainda estou querendo entender, que foi o seguinte: esse mesmo rapaz teve uma experiência onde, no meio do caminho, ele teve que parar com o carro e tal, aí o rapaz ligou para ele, aí ele disse o seguinte: olha, veja só, eu estou aqui em tal local, mais ou menos de tanto, pronto, é mais ou menos assim. O tempo de chegada seria mais ou menos 2 horas. Só que em vez de ele chegar 2 horas, chegou 30 minutos adiantado. Tipo assim. Aí eu perguntei ao cara, e o que aconteceu? Né? Porque ele teve uma canalização, né, de um ser lá, né, nesse processo. E a explicação foi a seguinte: houve uma edição de espaço-tempo, onde em um referencial você conseguiria ver o movimento de forma linear, mas em outro referencial houve essa edição de tempo onde aconteceu isso, na pessoa chegava mais perto. Eu confesso que não entendo até hoje e é complicado pra caramba. Mas existem umas coisas muito esquisitas, principalmente em relação ao espaço e tempo, né? Tempo. Sabemos o tempo, né, diante de um corpo muito grande, de uma massa muito grande, como o Sol, um buraco negro, e há uma curvatura, né? O buraco negro causa curvatura no espaço e no tempo também, né? Ou seja, quem está na borda do buraco negro, em relação aqui na Terra, o tempo lá anda muito devagar, né? Então, assim, o tempo, né, o espaço, ele é maleável, ele pode ser mexido por essas forças naturais, como a velocidade próxima da luz, como também corpos celestiais com uma massa muito grande. Agora eu pergunto, será que esses seres têm conseguido uma tecnologia que conseguissem manipular a gravidade e, consequentemente, se eu consigo manipular a gravidade, eu consigo manipular o espaço-tempo, porque a gravidade sabe-se que ela causa, de fato, essa distorção no espaço-tempo, né? Então, assim, eles talvez estejam mexendo com algo muito além do que imaginamos, né, em relação a nós. E assim, é bem curioso, porque eu tive alguns avistamentos depois dessas experiências no consultório, até porque eu tinha muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Porque se isso é verdade, então isso tem que materializar de uma forma concreta, de uma forma física. E graças a Deus, os avistamentos não tive só, tive com várias pessoas próximas. Uma delas foi Alexandre Lazzi e Ana Paula, a esposa dele e o filho, né? Do objeto simplesmente ele aparecer do nada, fazer um movimento meio que zigue-zague e simplesmente ele sumir. Ou o objeto ele aparecer e fazer movimentos de 90 graus, só que a velocidade que ele faz é tão grande e a curvatura que ele faz no ângulo de 90 graus, você entende que se dentro daquele objeto houver algo com matéria, algum corpo físico, algum corpo perecível como nós, não vai sobreviver por conta da lei da inércia, né? Porque se o objeto ele vai muito rápido, vamos lá, você está dirigindo um carro,
muito rápido, velocidade de 300 km por hora. Aí você faz uma curva de 90 graus, você que está dentro, por essa curva de 90 graus, você vai no pico, quando desse impacto. Então, assim, esses objetos eles conseguem fazer isso, esse movimento, como parar repetidamente. Se ele fosse um movimento muito rápido, para como se tivesse alguma coisa impedindo que ele se movimentasse. Então, se eu estiver dentro, se qualquer de nós estiver dentro de um objeto desse, e ele parar dessa forma, vamos morrer. Seria semelhante a você estar dentro de um carro, viajando a 300, 400 km por hora, simplesmente bater no paredão, o que está dentro vai morrer. Então, assim, eu já vi, né, e relatos desses objetos fazendo esse movimento. Subentende que ali dentro, ou esse objeto, não é físico. Se for físico, eles não correspondem à lei da física aqui da Terra. No livro, eu fiz uma das perguntas às pessoas que tiveram canalizações com esses seres, e eles me responderam o seguinte, que tem tanto objetos, naves, né, ou OVNIs, que eles têm a capacidade de como posso dizer, de se mover em outras dimensões, tanto essa dimensão como nós conhecemos física, como também uma dimensão além do espaço-tempo. Né? Conhecemos a dimensão é um vetor, né? Você tem a tradicional, né? Que é altura, largura, profundidade, e tem também o tempo, né? O tempo nós percebemos como algo linear, né? Também é algo vetor, né? Nós estamos nos movendo no espaço-tempo, né? Temos essa percepção, estamos contidos nisso, né? Então, aí o que foi falado é que alguns seres, eles conseguem tanto estar nessa dimensão, como também em outra dimensão, além dessa quarta, né? Que é o espaço-tempo. Seria, no caso, a partir da dimensão, né? Na matemática, na física, sugere que temos mais ou menos, pelo menos, 11 dimensões, né? Isso é uma teoria, a matemática diz isso, estão estudando ainda para ver se diminui essa quantidade de dimensões todas para poder a gente entender mais ou menos isso, né? Ou seja, se nós, com nossas limitações, conseguimos ter essa percepção, temos esses cálculos, para isso, imagine esses seres que estão em um nível muito avançado, né?